O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspende processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. A informação é de Daniel Lian. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de um processo da Lava Jato no Rio de Janeiro até que a corte analise se restringe o compartilhamento de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e outros órgãos. A decisão foi enviada às autoridades do Estado. O magistrado atendeu a um pedido de Lineu Castilho Martins, réu no processo da Operação Cefini, que apura se houve propina em obras. A ação foi aberta pelo juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato. Martins era chefe de gabinete de Henrique Ribeiro, ex-presidente da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem Fluminense, e foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. No período, o ex-funcionário do DER afirmou que o processo incluía o recebimento de dados detalhados do COAF sem autorização judicial e que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, já havia determinado a suspensão de processos em que houve troca de dados detalhados, mantendo íntegros apenas aqueles nos quais foram compartilhadas informações gerais. O caso será julgado pelo plenário do Supremo no dia 21 de novembro. Na solicitação, o acusado afirma ainda que o juiz Marcelo Bretas negou suspender o processo, afirmando que o conteúdo compartilhado era da Receita Federal. Mas, segundo o ministro Gilmar Mendes, a decisão de Dias Toffoli também envolveu troca de dados do COAF e do Banco Central, não só da Receita. Segundo o ministro, houve no caso compartilhamento de relatório fiscal de inteligência financeira do COAF, além do que está permitido na decisão de Toffoli, que liberou apenas troca de dados globais. Por isso, ele considerou que o juiz do Rio descumpriu o entendimento do STF. Pois é, primeiro resultado aí daquela decisão, uma consequência negativa daquela decisão do ministro Dias Toffoli de suspender as investigações que não tinham prévia autorização judicial. Gilmar Mendes toma uma decisão baseada nessa decisão do seu colega Dias Toffoli e o beneficiado direto é o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está tirando umas pequenas férias em Bangu, 8, salvo engano, em razão de tudo que fez no Rio de Janeiro. Essa é uma primeira decisão, outras possivelmente virão, e isso torna ainda mais urgente a resolução desse problema, a análise desse problema pelos ministros do STF. Essa decisão foi tomada pelos Dias Toffoli durante o recesso judiciário e também de forma monocrática, ou seja, ele tomou uma decisão importantíssima sozinho. Eu, que no início defendi até como positivo, do ponto de vista técnico, a decisão do Toffoli, porque ela protegia as pessoas de eventuais violações ao sigilo bancário. Depois que as notícias foram sendo divulgadas, especialmente uma matéria da revista Cruzoé dizendo que esse movimento, essa decisão do Toffoli teria sido tomada, motivada por conta da investigação, por conta de análise, levantamento de dados bancários da mulher dele e do Gilmar Mendes, eu fui mudando a minha posição, porque a motivação numa decisão judicial às vezes corrompe e macula a própria decisão. Então a gente tem o primeiro resultado negativo, consequência negativa, que é essa decisão de Gilmar Mendes. Olha, se ele não tivesse esse pretexto, ele arrumaria outro. Há pessoas, eu tenho referências, aí eu encontro referências na vida pública brasileira que balizam minhas decisões, eu não erro uma. Por exemplo, tudo que o Celso Amorim apoia em matéria de política externa, eu sou contra, e eu acerto. Tudo que decide o Gilmar Mendes, eu vou pelo avesso, e acerto. Ele só liberta culpados, é especialista nisso. Ele é um advogado especializado em libertar culpados, repito, fantasiado de ministro togado. Só isso.